estamos sendo recepcionados aqui pelo Bruno Costa, que é o executivo da CBF. Primeiro, prazer recebê-los aqui. Você sente que por um momento, não só a seleção brasileira, mas a CBF, o tempo que a gente está sem ganhar Copas e sem ter boas Copas, as pessoas, por exemplo, a gente vê a entrevista do Olise, da França, do jogador do Japão também, o Shogai, meio que menosprezando a força do Brasil. Você acha que isso é um desafio também para trazer de volta essa força do Brasil? A gente vai trazer ganhando. Ela é a única seleção que atingir as oitavas de final, pelo menos em todas as Copas do Mundo. É a seleção que marcou o maior número de gols na história da Copa do Mundo. É só você ir e ver um pouco da história, que não tem como. Né? Quando a camisa verde e amarela ela está do outro lado, tem que ter o respeito. E os próprios jogadores nesse momento, o Ancelotti, ele consegue passar essa confiança. O jogo contra o Japão mostrou isso. Pessoal, hoje a gente está sendo recebido aqui no escritório da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, da Seleção Brasileira, aqui em Miami. Montaram uma estrutura fantástica. Estamos sendo recepcionados aqui pelo Bruno Costa, que é o executivo lá de Rondônia, né, Bruno? Rondônia, com muito orgulho. Bruno, que tem uma longa história com os Estados Unidos, formação aqui, estudou, trabalhou e hoje assumiu a operação internacional, assim podemos dizer, da CBF. Isso aí. Primeiro, prazer recebê-los aqui. Prazer todo nosso, que honra, né? Sempre importante, né, a gente, nesse novo momento de globalização que a gente vem vivenciando aí em todo o mundo, ter sido escolhido aí para dirigir, né, ser o responsável e diretor do primeiro escritório internacional da história da CBF, uma confederação centenário, que toma conta do nosso maior patrimônio, que é o nosso futebol, que para nós brasileiros é uma religião. Então, o escritório ele foi aberto em setembro do ano passado e ele continuará aí pós-Copa do Mundo, gerando várias oportunidades. Eu perguntei para ele, vem cá, mas o escritório é só para a Copa? Ele falou, não, é uma estrutura fixa, então ele vai continuar. É como se fosse um hub da CBF, né? Eu falo que é embaixada, uma embaixada, a embaixada do futebol brasileiro. Definido, uma embaixada na maior economia do mundo. Na maior economia do mundo, Miami é a cidade hoje que mais cresce, né, dentro desse ecossistema aqui que a gente tem nos Estados Unidos, de uma própria migração interna, né? As grandes fortunas, as grandes empresas, os grandes bancos estão migrando muito da região da Califórnia, de Nova York, do próprio Texas, para a região de Miami, gerando oportunidades de negócio. A gente tem a sede da FIFA, né, aqui nos Estados Unidos, que fica em Miami, é uma quadra aqui do nosso escritório. A gente tem um consulado brasileiro aqui ao lado, que é importante essa relação institucional também, naturalmente, com o nosso país, com o governo brasileiro. A gente tem a Nike, que é a maior patrocinadora de futebol, né, a maior patrocinadora de nossa seleção, que é uma empresa americana, contrato renovado até 2038. Temos a CONCACAF, né, teremos a Copa do Mundo Feminino em 27 no Brasil, e o maior mercado feminino do mundo é o mercado americano. Em 28 teremos as Olimpíadas de Los Angeles e já existe um movimento para a Copa América, né, ser novamente nos Estados Unidos em 2028. Então isso tudo, né, faz com que os Estados Unidos e naturalmente Miami seja o hub, além da CONCACAF, que é a confederação que toma conta do futebol das Américas Central, do Norte e do Caribe. Ela fica a 15 minutos aqui do escritório, né, fica ali na Brickell. Então ajuda muito essa relação institucional nossa também com as outras confederações. E olha que bacana, é o que a gente sempre fala, hein? Para você que é brasileiro principalmente, Miami é a porta de entrada do brasileiro nos Estados Unidos. Não à toa, a CBF, depois de inúmeros motivos e razões que o Bruno acabou de explicar para vocês, escolheu se localizar onde? Em Miami. Então a presença física nesse escritório muito bem montado, né, muito bem decorado, bem elaborado, numa localização estratégica. A gente está aqui, ó, acho que dá para mostrar, o aeroporto de Miami está bem próximo, o estádio do Inter Miami também, a FIFA, tipo assim, uma localização estratégica numa cidade hoje que tem crescido. Estratégica também. Estratégica do ponto de vista de business. Tem pessoas que falam que a Brickell é a Faria Lima dos Estados Unidos. Entendeu? Então, Miami, porta de entrada dos brasileiros dos Estados Unidos. Que bacana, que honra, que felicidade pra gente que mora próximo, né? Que a gente que é da comunidade do South Florida, ter essa felicidade da CBF
escolher se localizar aqui, né? Em Miami, porque poderia ter ido para Nova York, né? Mas foi feito, eu estudei aqui, fiz faculdade nos Estados Unidos, trabalhei no Vale do Silício, na Califórnia, fiz faculdade em Miami, na FIU, então viajava muito nos Estados Unidos também, então a gente fez um planejamento estratégico, uma leitura de mercado também, uma leitura da própria imigração dos brasileiros. A gente sabe que o perfil do brasileiro que vem hoje para os Estados Unidos, principalmente para a Flórida, ele mudou bastante, né? Ele é um perfil de investidor, profissionais, né, de poder aquisitivo mais alto, profissionais que vêm querendo criar oportunidades também, de novas oportunidades de geração de receitas, e o produto deles, por ser brasileiro, precisa naturalmente ter algo que conecte com o povo brasileiro. E não tem nada que conecta mais a comunidade brasileira do que o futebol. Principalmente para o imigrante que está aqui há 10, 15, 20 anos, os seus filhos nasceram aqui, né? Eu acho que essa Copa do Mundo ela vem servindo como algo de reconexão, né? E eu que viajo o mundo todo, quando eu chego no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, né, para reuniões com sheiks, com grandes investidores, eles estão acostumados a receber todo tipo de presente, mas quando a gente entrega a verde e amarela, a camisa da seleção, realmente impacta. Ela é diferente, né? E a CBF ela tem essa força, né? A gente vem trabalhando muito como instituição, a CBF nesse novo momento, né? Desde que o presidente Sami Khedira assumiu ali em maio do ano passado, a gente vem trabalhando muito esse projeto de expansão, trabalhando alguns problemas, né, que a gente tinha dentro da estrutura do futebol brasileiro, fair play financeiro, mudança do calendário, profissionalização da arbitragem, criação do primeiro escritório internacional, como a gente fez aqui em Miami. Também um trabalho, né, a formação do grupo de trabalho para as categorias de base, para que a gente esteja trabalhando muito isso. A CBF Academy, que é a parte, né, institucional e educacional da CBF, para formar novos profissionais para o mercado do futebol. Então, são várias ações que a CBF vem fazendo nesses últimos, né, 365 dias, nesse último ano. A CBF hoje, Bruno, ela é uma empresa, vamos dizer, uma organização. São quantos colaboradores? São mais de 300 colaboradores. 300 colaboradores. São mais de 1000 clubes entre amadores e profissionais filiados, né, responsável por 28 competições, né, então são profissionais super, hiper qualificados. Você tem um diretor de competições, diretor de arbitragem, diretor jurídico, diretor, né, do escritório internacional, você tem o diretor executivo, né, são várias áreas dentro de uma estrutura de governança, né, de compliance, diretor de marketing comercial de seleções, diretor de marketing comercial de competições, né, diretor de registro e transferências de atleta, diretor de futsal e futebol de praia, futebol de areia. Então, é uma entidade privada totalmente organizada. É bom ressaltar que a CBF é uma entidade privada sem fins lucrativos. Profissionalizada. Ela é gerida de forma profissional. 100% profissional. Executivos em todas as áreas. Exatamente. Apesar que a estrutura ela tem as federações, né? Tem as 27 federações, que naturalmente as federações são que fomentam o futebol brasileiro, né? A gente tem, eu sou de Rondônia, também sou vice-presidente da Federação de Rondônia. E nesse novo momento a gente vem trabalhando muito esse processo de expansão também, né, e oportunizar todo o ecossistema do futebol brasileiro, né, seja no Acre, em Roraima, em Rondônia, porque a gente não sabe onde o próximo grande treinador, onde o próximo grande jogador, de onde ele vai sair. A gente precisa dar acesso e oportunidade para essas pessoas, para essas regiões mais longínquas do nosso país, para que, quem sabe, né, o próximo Neymar, o próximo Romário, o próximo Ronaldo, Vini Júnior, ele esteja aí escondido, né? E a gente precisa dar acesso, né? É o que a gente vem fazendo hoje dentro das federações e naturalmente dentro da CBF. E Rondônia, qual que é o clube lá do seu coração? Rondônia, não, coração a gente trabalha com todo mundo. Não pode falar que é da federação. Mas Rondônia é um time de maior expressão lá. Rondônia é um estado que a gente vem trabalhando muito, principalmente nesses últimos anos, né? A gente está com 2 clubes agora na fase final da Série D do Campeonato Brasileiro. O Guaporé, que é o atual campeão, que é da cidade de Rolim de Moura. E a gente tem o Porto Velho, né, que é da nossa capital. Porto Velho, que é o da capital. E o Ji-Paraná, que é o clube Vilhena, ficando na divisa com o Mato Grosso. E o Ji-Paraná, que é o maior vencedor, né, do futebol de Rondônia. Então a gente tem hoje 4 clubes na capital, que é o Porto Velho, o Genos, né, o Barcelona e o Rondoniense, que foi vice-campeão ano passado. A gente tem o Ji-Paraná, a gente tem o União Cacoalense, a gente tem o Guaporé, né, a gente tem o Vilhena,
né? A gente tem o Rolim de Moura, né? São vários clubes hoje que fazem parte desse ecossistema do futebol de Rondônia. A gente hoje, né, fomenta mais de 20 competições dentro do estado, entre feminino e masculino, né, competições de base também, em parceria com a CBF. E ali a gente tem que fomentar, trabalhar, investir, né, para que a gente pede para que os órgãos públicos também auxiliem os clubes, auxiliem os filiados, né, para que eles possam, juntamente com a federação, né, estarem trabalhando e fomentando o futebol. Sim, e o investimento porque no esporte, né? Abel, a Copa do Mundo, o futebol movimenta todo mundo. Quando você tem um clube mais forte, você tem uma seleção mais forte, você naturalmente está gerando novos empregos, está gerando novas oportunidades de negócio. Seleção brasileira, ela passou do Japão. Quantos milhões e milhões de reais, né, estarão sendo, né, inseridos dentro do futebol brasileiro, né, em domingo que vem, né, quando o Brasil joga contra a Noruega, naturalmente, né, gerando, né, bares, festas, família, né, movimentos. E no futebol você não tem essa discrepância, naturalmente, e essa divisão política que a gente acaba tendo em todo mundo. O futebol ele consegue agregar todos. Une, quando né? você coloca, é um catalisador. quando você coloca a mesmo. camisa da seleção brasileira, você precisa. Bruno, qual foi o maior desafio hoje da CBF nessa expansão internacional? Você que é o diretor aqui do escritório. Eu acho que primeiro a gente criar uma base sólida, como a gente está criando, né, interna. Né? Quando a gente arruma a nossa casa internamente, facilita esse processo de expansão. Eu acho que a expansão da CBF ela não é visando somente a marca de um ou a figura de um jogador, ela é visando a CBF como entidade, né? E usando toda essa história. Algumas confederações, elas trabalham muito a marca ou a imagem de um jogador, né, específico, né? Não vamos aqui citar nomes, mas acontece muito isso. E eu acho que a CBF ela é muito grande, né? Ela é muito grande, ela tem que usar a história, né? São gerações. É a história do Pelé e do Garrincha, junto com o Zagallo, junto com a geração que ganhou ali 58, 62, 70. Você tem a geração de 70, que mesmo de 74, 78, 82, 86, que mesmo não ganhando uma Copa do Mundo, foram importantíssimos, né, para aquela geração, a Copa de 82. 82 né? O Rio Ferdinand falando sobre essa seleção. A geração depois, pós-90, que foi a base campeã em 94, depois com 3 finais de Copa do Mundo seguida, 94, 98 e 2002, onde foi criada uma outra geração. Então a CBF ela tem que trabalhar dentro dessa história, trazer todos esses players para dentro da casa, como a gente tem feito. Você sente que por um momento, não só a seleção brasileira, mas a CBF, ela, não vou falar perder o respeito dos adversários ou do mundo lá fora, mas o tempo que a gente está sem ganhar Copas e sem ter boas Copas, as pessoas, por exemplo, a gente vê a entrevista do Olise, da França, do jogador do Japão também, o Shogai, meio que menosprezando a força do Brasil. Você acha que isso é um desafio também para trazer de volta essa força do Brasil? A gente vai trazer ganhando. Naturalmente, a gestão ela vem sendo feita. A bola não entra por acaso. Então, quando você tem uma gestão profissional, uma gestão futurista, né, e com um planejamento estratégico como a CBF vem fazendo nesse último ano, você pode ter certeza absoluta que o resultado será colhido. Né? Quando você traz o Ancelotti, que sem dúvidas nenhuma é o maior treinador hoje dentro da Copa do Mundo, sim, entre os 48 treinadores, disparado. Quando você renova o contrato do Ancelotti, toda a comissão técnica, antes da Copa do Mundo, você mostra uma mensagem, um recado, que olha, independente do que acontecer, ele que vai tomar conta do próximo ciclo, né, juntamente com toda a equipe técnica que lá está. Né? Então isso tudo já mostra um modelo de gestão diferente. Mas você fala, mas a seleção brasileira é a única que participou de todas as Copas. Ela é a única que participou de todas, ela é a única a atingir as oitavas de final, pelo menos em todas as Copas do Mundo. Ela é a única seleção, né, a ter a seleção que marcou o maior número de gols na história da Copa do Mundo. É a única seleção que virou mais de 7 jogos. Então é só você ir e ver um pouco da história que não tem como. Não tem como. Né? Isso é bravata. E o Ibrahimovic, ele foi um cara de muita personalidade, ele falou: quando deixa a seleção brasileira chegar, quando a camisa verde e amarela está do outro lado, tem que ter o respeito. Né? E os próprios jogadores, nesse momento, o Ancelotti, ele consegue passar essa confiança. O jogo contra o Japão mostrou isso. Né? A gente tem que estar o seguinte: independente do que acontecer na Copa, a gente tem que manter o nosso modelo de negócio, de expansão de marca, naturalmente. Né? A Air Jordan sendo a marca do segundo uniforme já é um processo, um planejamento de expansão. A sinalização de ter renovado com o Ancelotti
foi muito bacana, que tipo assim, Claro. confia é um trabalho, não é um trabalho esporádico ou momentâneo, há uma visão de longo prazo, porque não pode ter aquilo, perdeu terra Tá tudo arrasada, acabou tudo. Isso que você falou da É Jordan. melhorar para atingir, de repente, o... Isso que você falou da Jordan hoje patrocinar a segunda camisa da A seleção. Jordan, ela usa a Nike, ela usa a Jordan é uma marca dentro da Nike. Sim. É a primeira seleção, porque o Paris A já única, fez isso. mas é a primeira seleção E a outra? patrocinada pela Nike até a marca do Você Jordan. hoje que está aqui nos E foi, Estados Unidos. foi escolhido por ele, tá? a Nike escolheu. O Jordan também, naturalmente, Jordan. participou do processo. Qual que é o impacto disso do Brasil vestir a Air Jordan internacionalmente falando? Principalmente dentro do maior mercado, do maior PIB do mundo, que é o mercado americano, com a Copa do Mundo sendo aqui, ele é gigante. Né? A gente tem que entender que o futebol, a gente não pode perder a essência, a gente não pode perder a paixão, mas ele hoje é um business gigante, né? Que movimenta bilhões e bilhões, onde a gente tem que manter a estratégia de crescimento da entidade aliada com essa conexão, como eu mostrei para vocês ali da campanha Bate no Peito, né? O departamento de marketing comercial liderado pelo Bernardo Bessa, um grande amigo, né? Um profissional aí do mais alto gabarito que vem trabalhando junto com toda a sua equipe, né? Nesse processo de reconexão, não só com o ecossistema de torcedores, mas com patrocinadores, com empresas, com quem está fora do Brasil. Então isso tudo, né? Cara, pessoal, desde 2002, até mesmo na Copa de 2014, a gente não vê uma conexão tão grande com a seleção como a gente tem visto em 2026. Né? Por vários fatores, essa nova geração, ela nunca viu a seleção campeã. Né? Naturalmente o Neymar é o último ídolo dessa geração mais jovem que vem vindo aí 25, 30 anos. Aí você tem o Vini Júnior agora acompanhando, a gente precisa criar novos. Você tem Hendrick, você tem, né, vários jogadores jogando em grandes equipes do futebol mundial, Marquinhos, capitão do Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, Gabriel Magalhães, grande destaque da Premier League, né, campeão inglês pelo Arsenal, na maior liga do mundo, né, o Martinelli, né, então são vários atletas com histórias no futebol que a gente precisa respeitar e valorizar o que a gente tem dentro de casa também. E a seleção brasileira amarelinha tem tanto respeito, a gente no jogo, no hotel, você não lembra? A gente, no elevador, duas pessoas com a camisa do Brasil, não eram brasileiros, eram muito estrangeiros. Você reparou nessa Copa? Bangladesh, os vídeos que a gente tem visto. A camisa do Brasil. Os vídeos que a gente tem visto de Bangladesh, né, dos torcedores, né, milhares e milhares, milhões de pessoas na rua. Então, a gente vê o respeito da camisa verde e amarela. Então, isso é muito importante. Fantástico isso, né? Que não são brasileiros, são pessoas da Indonésia, do Japão, da Coreia, enfim, americanos, usando a camisa brasileira para ir lá torcer pelo Brasil na Copa. É fantástico, né? Isso mostra o respeito e a grandeza do nosso Brasil. Parabéns, hein, Bruno? Parabéns à CBF, na pessoa do presidente, do Sami, toda a diretoria, o Bruno, aqui representando muito bem. Com background, que eu nem sabia desse background dos Estados Unidos, né? De ter estudado de toda essa quase 15 anos aí. Tanto vínculo, né? Que ele morou na Califórnia, Então, parabenizar a CBF, parabenizar, né, todo o corpo diretivo, e que bom. Também foi para mim, fico muito feliz de saber que não é uma... Que às vezes a gente vê época de Copa do Mundo, determinadas ações temporárias, né? Acabou a Copa, não é, isso é uma coisa fixa, o escritório vai ficar, quer dizer, as atividades vão continuar, as ações, então realmente a gente que mora aqui, brasileiros radicados nos Estados Unidos, né? Moramos aqui no sul da Flórida, a gente só tem a agradecer. E vai de encontro que o Bruno falou, se sente conectado. Totalmente, a casa do Brasil, acolhido, né? Em casa, acolhido. Eu falo que aqui é a casa do futebol brasileiro, né? Isso aqui foi montado com muito carinho, né? Com muito amor. Eu falo muito isso, né, Abel? As empresas, as marcas sempre existiram e vão existir. A Nike vai ser Nike, Coca-Cola vai ser Coca-Cola, Guaraná Antártica, Itaú, estou dando exemplo aqui rápido de grandes marcas, né? Google, Apple. E a CBF é a maior marca do mundo, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa ter pessoas capacitadas, pessoas de gestão, né? Grupos, né, que saibam trabalhar, né? E hoje, né, as pessoas que hoje estão à frente da entidade máxima de futebol brasileiro, da CBF, elas são estritamente capacitadas, profissionais, e a gente tem um ambiente muito saudável de trabalho, né, dentro da entidade, de liberdade para a gente poder montar a nossa estratégia. Então,
me foi dada essa missão, a gente, né, escolheu o local, delineou a estratégia, recebemos já patrocinadores, os presidentes de federações, grandes investidores, né, políticos, prefeito daqui de Miami, prefeito de Coral Gables, né, então faz parte também da gente ter esse ambiente e contexto. Claro. Não existe o esporte e a política, ele anda de uma forma naturalmente, né, inteligente, lado a lado, né, e a gente representa o maior patrimônio do futebol, né, o maior patrimônio do nosso país, que é o futebol. Então, por isso que eu falo que aqui é uma embaixada. O que eu mais escuto é que muita gente via a CBF muito distante. Sim. E hoje, por ter algo aqui, hoje pelo novo momento de gestão da CBF, né, você vê uma conexão muito mais próxima com o povo, com as empresas, com quem realmente fomenta, com a comunidade. Então, em si. é isso que a gente, né, a bandeira que a gente vem levantando, né, e eu naturalmente, né, como responsável, né, por esse projeto aqui nos Estados Unidos, internacional da CBF, fico muito feliz e lisonjeado também de estar liderando algo inédito, né? É o primeiro, né? O único, né? Primeiro e naturalmente, quando a gente criou virou um produto agora, o mercado viu a grandeza da CBF, quando as pessoas entram aqui e vê realmente existe, realmente gera as oportunidades, e aí, né, outros países ou, né, outras empresas começam já a nos procurar, mas a gente precisa estabelecer aqui primeiro com muita tranquilidade, né, Miami, Estados Unidos, nos próximos anos, como eu disse, né, será aí com certeza a grande coqueluche aí do mundo, principalmente na área do futebol, e ter algo aqui fazia todo sentido por tudo isso que eu falei para vocês até agora. Maravilha, a gente agradece mais uma vez, né? Gratidão. Prazer, obrigado aí por ter vindo. Então, a ordem, precisar, e que maravilha, que satisfação aqui ser recebido pelo diretor de expansão, né, internacional aqui do escritório da CBF Miami, o Bruno Costa. Que parabéns pelo trabalho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Um abraço pelo Em Pé e a Ordem. Um abraço, pessoal. Um abraço.